Olá, você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do interessante Helena, do Machado de Assis. Esse aqui foi a nossa leitura agora do mês de janeiro, né, para o grupo Lendo Literatura Brasileira. E ao longo do mês a gente ali, semana a semana, foi compartilhando nossas impressões, né, dessa leitura aqui, para começar os trabalhos aí do grupo durante o ano de 2021. Para quem não sabe, ou até para quem já sabe, também para quem estuda Machado de Assis, as suas obras, eles geralmente dividem em dois grandes grupos de livros, né, com características um pouco distintas. Aliás, distintas não, né, mas ah, bem visíveis, vamos dizer assim. O Helena, por exemplo, ele foi escrito logo no comecinho ali, no comecinho, não no comecinho, porque não foi o primeiro livro que ele escreveu, que foi o primeiro foi Ressurreição. Mas esse livro é colocado no grupo do tema mais romântico da parte dele, né, mais, se aproxima mais do romantismo, esse livro aqui. Enquanto outras obras como Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, né, Memorial de Aires, é mais pro lado do realismo, né? Tanto que Machado ele é muito assim, geralmente quando a gente estuda aquela os períodos literários, né, a periodização, falei errado, não sei, das escolas literárias na escola, geralmente Machado ele está ali dentro do grupo do realismo, né, quando ele lança Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas como assim não existe esse período certinho, né? O romantismo vai até ano X, no outro ano já começa o realismo. Não. Tem essa fusão, tem essa inserção de um grupo, de um período no outro, né? O Machado de Assis vai sim escrever livros com características bem romanescas aqui, e é o caso de Helena, né? Como o próprio título diz, Helena vai ser a nossa personagem principal. Não é uma novela do Manuel Carlos, não sei se o Manuel Carlos se baseou nessa Helena aqui, mas é um livro bonitinho, né, singelo, mas é um livro muito dramático, contém muito drama, né? Para quem é o primeiro livro aqui dessa parte mais romântica do Machado que eu leio, por exemplo. Eu só li os livros até então da parte realista dele, né? Os romances e papéis avulsos que tem vídeo já no canal. Aqui a Helena, ela é a nossa personagem e ela é bastarda. No sentido de que a história começa com a morte do conselheiro Val. Né? Esse conselheiro Val é uma pessoa bem requisitada ali na sociedade e a gente tem que é ambientado aqui no século XIX, né? Então tinha muito disso, dependendo da sua posição na sociedade, você era muito bem visto, né? E conselheiro Val era um desses. Então, logo no primeiro parágrafo que a gente tem é a morte dele. Ele é descrito como uma pessoa muito querida ali, com poucos amigos, bem abastado, mora ali em Andaraí, acho que na chácara de Andaraí, no Rio de Janeiro, né? E começa logo o seguinte: o conselheiro Val morreu às 7 horas da noite, no dia 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sexta, segundo costumava dizer, e quando se preparava para ir jogar a usual partida de voltarete na casa de um desembargador, seu amigo. O doutor Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhes consolações da religião. A morte fora instantânea. E ele deixou um filho, né, o Estácio, que é também ali um dos personagens relevantes aqui na história, e a irmã dele, a dona Úrsula, né, que é a tia de Estácio. Só que acontece, o amigo dele, doutor Camargo, vai dar ali, que é a morte dele e tal, é achado o testamento do conselheiro Val. E aí, quando eles abrem o testamento, eles tomam a surpresa que lá no testamento ele deixa uma das partes da sua herança para Helena, a sua filha, que até então era bastarda e ninguém conhecia, né? E todo mundo é pego de surpresa praticamente, porque fica todo mundo surpreso, ninguém sabia dessa menina, da existência dela. Tanto que a quem é a única pessoa que tinha visto ela era o Dr. Camargo, né? Tanto que o Estácio pergunta para ele, né? Conhece-a? Né? Inquiriu o Estácio, cravando no médico os olhos impacientes de curiosidade. Aí ele responde: vi-a 3 ou 4 vezes.
disse este no fim de alguns segundos, mas não era muito criança. Seu pai falava-me dela como de pessoa extremamente afetuosa e digna de ser amada e admirada. Talvez fossem olhos de pai. Aí depois ele continua. O conselheiro falou-me algumas vezes no projeto de reconhecer Helena. Procurei dissuadi-lo, mas sabe como era teimoso, acrescendo nesse caso o natural impulso do amor paterno. O nosso ponto de vista era diferente. Não me tenho por homem mau. Contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Então aqui, né, por mais que algumas pessoas desconhecem mesmo quem é essa menina, a própria a tia Úrsula aqui, ela olha de uma maneira assim, tá, quem foi a mãe dessa menina? Também já procura saber por questão também da aparência na sociedade. Mas de fato, o Estácio assimila isso daí, né? Vai ter ali uma irmã que ele não conhecia, que também, né, tá no papel, tem direito à herança do seu pai. Então, né, eles vão atrás de Helena, ela tá ali recatada num colégio de freiras, eu não lembro. Mas ela é uma moça bem estudada, bonita, ainda muito jovem, né? E ela é levada para aquela chácara onde eles moram ali. De início, o Estácio até que ok, né? Meu pai colocou ela no testamento, beleza. A tia Úrsula já olha com um pouquinho mais arisca, um pouquinho mais de distância, mas aos poucos a Helena, na sagacidade dela, ela vai conquistando eles, né? Ela é muito inteligente, sabe falar, sabe se portar, tem opiniões ali que distinguem um pouquinho do Estácio, por exemplo, e vai conquistando aos poucos ela ali, né? Tanto que, tem determinado momento do texto, a gente já percebe, isso já era meio que, para mim, já era meio que previsível. Você percebe uma aproximação do Estácio com a irmã dele, né? Você percebe que ele tem ali um olhar mais apurado, até porque era mulher, né? Por mais que eles tenham esse vínculo familiar, né? E ele já olha com um certo olhar diferente ali e tal. Tanto que tem um momento que ela recebe uma carta. A gente então não sabe de quem ela recebeu, mas lá no finalzinho tá tudo bem explicadinho. Ela recebe uma carta e ele fica extremamente ciumado em saber que ela recebeu uma carta, né? Tem outro trecho que um amigo do Estácio, ele volta, ele vem ali para o Rio de Janeiro, que ele estava estudando em outra parte fora do estado, é o Mendonça. Ele volta para o Rio de Janeiro, conhece ali a casa dele e tal, e em determinado momento há essa aproximação entre Helena e Mendonça. Aí o Estácio fica meio que também pensando sobre essa questão do seu ciúme, né? E aí, porque ele cria esse vínculo muito forte com ela, inclusive. Ele elogia a inteligência dela, tanto que eles têm uma conversa ali, eles estão andando a cavalo, né? Eles têm uma conversa ali sobre a questão, por exemplo, do tempo. É muito interessante, por exemplo, eles estão indo, passeando de cavalo, enquanto eles veem ali um pajem, né? Um negro, escravizado. E o Estácio fala, não, mas ele vai demorar muito, né, para andar a pé. O tempo que a gente leva aqui, por exemplo, é muito mais rápido, é muito mais cômodo, né? Vai chegar bem antes do que ele que está a pé. Ela já olha de outra maneira, ela já olha, não, ele que está a pé, por exemplo, essa 1 hora que ele vai gastar a mais, essas 2 horas, é um momento de liberdade, se você for levar em consideração o que ele já passa no trabalho dele. No trabalho não, né? No seu regime como sendo escravizado ali dentro. Então esse momento de andar, por exemplo, nem que seja a pé, nem que demore um tanto de tempo lá, é um momento em que ele vai estar ali tendo o seu momento de liberdade, né? Ela comenta na página 36, né? Ó, aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar, mas não é isto uma simples questão de ponto de vista. A rigor, o tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé que alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. E é uma hora de pura liberdade. Aí o que ele responde em seguida, você deveria ter nascido... Ela responde, homem? Ele sim, homem e advogado.
sabe defender com habilidade as causas mais melindrosas. Não estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem-aventurança, se eu disser que é o pior estado do homem. Então você já vê, né? Ele já olha para ela assim e fala, não, você deveria ter nascido homem porque ela pensou dessa maneira. Por que isso é espanto? Porque assim, aqui dentro os papéis das mulheres são muito resignados ao quê? Ao cuidar da família, ao cuidar da casa, as atitudes que são levadas para a questão do sentimentalismo, né? Essas questões mas que envolvem muita emoção, enquanto os homens são levados para esse instinto mais racional, esse instinto organizacional, esse instinto mais prático dentro da sociedade. Tanto que essa opinião, por exemplo, dele, da Helena, né, faz com que ele pense dessa maneira. Aí o que acontece? O Estácio, ele já tem ali, filha do Dr. Camargo, já meio que tá meio que já organizada para casar com ele, né? A Eugênia. Só que acontece, a Eugênia é completamente diferente da Helena. A Eugênia era um pouquinho mais frívola, né? Para não dizer mimada, né? Porque o Dr. Camargo deixa aqui bem explícito, e a última frase desse texto deixa claramente isso, claro, que ele deixa bem explícito que, assim, por mais que o casamento dele com a doutora Tomásia, a dona Tomásia, na verdade, não fosse aquele casamento que hoje está a mil, né? Uma coisa ele tem certo, é que ele quer ali investir quase que 100% da sua vida, que é o quê? A criação de Eugênia. Então ele foca muito na criação de Eugênia, né? E a Eugênia nasce essa moça frívola, né, completamente. Ela tá ali conversando com o Estácio, e uma das conversas dele, eu deixei de ser amiga da minha colega porque ela deu uma opinião errada sobre a minha roupa, sobre um chapéu que ela tinha comprado e tal. O Estácio já olha assim com uma certa preguiça desse tipo de comentário, né? Até porque para quem tem Helena ali comentando aquilo que ela comentou, você chega lá e conversa com ele, com a Eugênia, eu falei, meu Deus, que superficial, né? Só que aí ele comenta depois em seguida que é o quê? Na página 29, né? Eles estão ali conversando e tal, ele fica com certa canseira daqueles comentários de Eugênia, mas aí ele se toma ciência de alguma coisa. O amor de Estácio tinha a particularidade de crescer e afirmar-se na ausência, e diminuir logo que estará ao pé da moça. De longe via através da névoa luminosa da imaginação. Ao pé era difícil que Eugênia conservasse os dotes que lhe emprestava. Daí um discernimento provável e um remorso certo. Agora que a deixava, ia ele irritado contra si mesmo, achava-se ridículo e cruel. Chegava a adorar toda a graciosa futilidade de Eugênia. Concedia alguma coisa à idade, à educação, aos costumes, à ignorância da vida. Aqui a gente já percebe um grande detalhe do romantismo, né? Essa idealização da mulher, né? Da mulher ideal. Ele comenta que de longe ele olha para Eugênia e consegue idealizar essa mulher ideal, né, interessante aos seus olhos, mas quando ele chega ali perto, aí já entra um pouquinho do estado realista da coisa. Ele vê que não é tudo aquilo, né? Concedia alguma coisa à idade dela, à educação, né, aos costumes e à ignorância da vida, ou seja, um pouquinho da criação que ela teve ali com o Dr. Camargo. E como eu comentei, né, o Dr. Camargo, ele não perde ali tempo em investir na sua própria filha, até porque ele acha que isso vai ser um grande retorno para ele, no sentido de que quando ele está investindo no casamento da Eugênia com o Estácio, ele vai chegar no Estácio e vai falar para ele que ele poderia, né, o Estácio, investisse em política, por mais que o Estácio tivesse assim a plena razão que não quero me meter com política, também não é para o meu meio. Mas o Dr. Camargo persiste nisso, porque ele vê que, beleza, o Estácio vai entrar para a política. Eu casando a minha filha com ele, eu vou ter, meio que de tabela, também esse crescimento na sociedade, esse crescimento financeiro, econômico e tudo isso, né? Ele comenta, a política é a melhor carreira para o homem em suas condições, tem instrução, caráter, riqueza e pode subir posições invejáveis. Né? Para facilitar, vendo isso, determinei metê-lo na cadeia velha, que é uma instituição lá. Fala-se em dissolução. Para facilitar-se-lhe o sucesso, entendi-me com duas influências dominantes. O negócio figura-se em bom caminho. Então ele já tentando ali levar o Estácio para essa política para ver se conseguia, né,
colocar esse futuro genro na política e tabela conseguir ali o tão almejado comodismo social, vamos dizer assim. Mas aí o que ele responde pro Dr. Camargo é que ele não tem interesse, não tem nenhum interesse, ele coloca uma metáfora aqui, né? Estácio Hill depois falou ao médico da sua índole e ambições. Não negava que tivesse ambições, mas nem só as havia políticas, nem todas eram da mesma estatura. Mas depois ele continua. A uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha, de cujo cimo bate as asas e sobe a encarar o sol. Outros contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho. Então, para ele, o essencial é isso, né? É ter ali um telhadinho, né? Para fazer seu ninho. Não precisava, assim, almejar o cume do morro inteiro para ele conseguir. Na página 76 ele vai voltar nessa questão de frisar ali o casamento, um bom casamento para sua filha, né? Ali, ó. Nas relações morais dos homens possuía somente o troco miúdo da polidez. A moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração. Isso, Dr. Camargo. Um só existia ali, o amor de Eugênia. A contemplava com o mesmo orgulho que com o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. E lá embaixo ele colocava: o casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara da carreira política de Estácio como um meio de dar certo relevo público ao da filha, e, por efeito retroativo, a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico entre a horta e a álgebra, a ambição de Camargo padeceria imenso, né? Ou seja, a questão de aparência. Eu não vou contar mais o que acontece aqui, né? Acontece esses relances aqui de casamento e tal, e acontece um grande plot twist assim, que eu não esperava aqui no final. Ele vai criando um mistério acerca da personagem Helena, a própria personagem vai soltando ali, mesmo que sem querer, uns pontinhos, né? Tanto, né, ela gosta de cavalgar, ela tem sempre ali o Vicente, que é um pajem que acompanha nessas cavalgadas de manhã, e ela vai sempre a um lugar específico, né, durante essas manhãs, e ali ninguém sabe o que está acontecendo, então ela vai deixando uns pontinhos de mistério que lá no final vai se dissolver, né? Vai se falar o que aconteceu de fato, o que Helena estava fazendo nessas cavalgadas. Então, eu acho que essa parte é interessante. Cria esse ar de mistério que você se vê ali. Eu fiquei lendo esse livro aqui, falei, eu preciso descobrir o que está acontecendo com essa menina, onde ela vai, o que ela está fazendo. Enfim, o que eu posso tirar desse livro é o quê? Os pontos, né, que eu te falei, que ele tem esse lado mais puxado para o lado romântico, né? A idealização da mulher, como ele, né, a parte da Eugênia, e o puro sentimentalismo. É um livro que fala de subjetividade, fala de sentimentos, e assim, de uma maneira muito... Você vê longos diálogos entre Helena e Estácio falando de casamento, do porquê se casar, do porquê não se casar, do que leva a pessoa a se casar. Em contrapartida, a gente tem o Dr. Camargo, né, vendo do que o casamento na realidade era. Então, você já vê um lapso aí de realismo, né? Enquanto tem essa idealização de que o casamento tinha que ser visto dessa forma, tem que ser tal, tal, tal. O Dr. Camargo já vem já traz o real. O casamento tem que ser assim, tem que ser com vantagens, é uma instituição, então ela tem que trazer vantagens para quem está ali se casando e a família também dos noivos, né? Eu percebi, Helena, também um pouquinho, por exemplo, a gente já viu uns lapsos aqui, por exemplo, posso estar falando besteira, mas uns lapsos aqui de Capitu, por exemplo, né? A Helena é muito inteligente, ela é muito perspicaz, ela olha, ela analisa, ela traz ali, ela por mais que ela tenha as opiniões dela, antes dela dar a opinião, ela observa, depois ela vai falando um pouquinho do que ela sabe aqui. Então, vejo aqui um protótipo de Capitu, talvez. E um dos grandes temas que eu posso falar aqui também é a questão da posição de pai aqui dentro. A gente vê grandes, por exemplo, a gente tem alguns pais aqui que, cada um à sua maneira, eles vão agir para ali, o benefício da sua própria prole de uma maneira diferente, né? Então eles vão mover ali pedras e moinhos para tentar deixar o mais possível para a sua prole uma situação um pouco mais cômoda, né? Até mesmo daquilo que eles nunca tiveram. Então eles vão tentar ali
mexer os pauzinhos dele para tentar garantir para sua filha, seu filho, algo que os deixe mais, numa situação mais confortável, né, para seguir a vida. Então a gente vê muito essa questão dos pais agindo em função dos seus filhos, mexendo ali os pauzinhos, fazendo as suas artimanhas, a relação desses pais com essas crianças principalmente, porque para agir dessa maneira, né, é preciso ter um motivo, é preciso ter ali uma emoção, um sentimentalismo muito forte. Então é interessante de ver. Eu lembro muito da última linha desse texto aqui, deixa muito clara essa questão da posição de pais e a pais, né? Tem pais que preferem agir na naturalidade, preferem ser honesto com seus filhos, com as suas proles, né? Nas suas condições, é isso que eu tenho a oferecer, né? Acima de tudo. Tem outros que preferem mover ali, não, eu quero mostrar que eu posso mais, dar para essa criança um pouquinho mais, entendeu? Então fica muito vigente, para mim ficou muito vigente essa questão da atuação desses pais, claro, com os seus filhos, né? É interessante, gente, fica a dica aqui de um livro muito legal de ler, gostoso, tá? Apesar desse sentimentalismo todo, é um livro do Machado, então você vai ali tirar muitas reflexões e vale muito a pena. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.